E aí galera, meu nome é Rodrigo Duarte, eu tenho 36 anos, ainda não sou titulado pregador da Palavra do Senhor, mas tenho muitas dúvidas a respeito do Evangelho de Cristo. Porque sei que a Palavra de Deus ela vai dizer que nos últimos dias se levantaria o anticristo e seus falsos profetas. E muitas das vezes a gente se pergunta, onde estão esses que se dizem, que a Bíblia diz que seriam os falsos profetas? Se a gente for começar a estudar o livro da lei, vai dizer assim: não levantai vós imagem ou escultura diante de mim de maneira alguma. Eu tenho me deparado no século XXI dentro das igrejas evangélicas com muita idolatria, com seitas, com heresias. Porque como da melhor forma explicar? Se a palavra de Deus diz para que se levante imagem ou escultura dentro da sua casa, aí hoje a gente chega e se depara com a Arca da Aliança, procissão da Arca da Aliança. Qual a diferença de fazer uma procissão da Arca e de se levar uma estátua ou um pedaço de gesso pendurado nas costas? Qual a diferença tem de se carregar a Arca da Aliança e de se carregar uma imagem de gesso? Se a Bíblia diz para não levantar imagem ou escultura de maneira alguma. Aí vão até querer dizer assim, né? Ah, mas a Arca da Aliança foi permitida por Deus, a Arca da Aliança foi permitida pelo Senhor, portanto foi o próprio Deus que deu as medidas, certo? Mas está escrito também no livro de Jeremias 3, versículo 16, para que quando se desse o aumento dos homens ou da humanidade, para que nunca mais se levantasse essa imagem no meio de vós. Jeremias 3, versículo 16. Então, por que do levantar disso nos dias de hoje? Por que novamente voltar à prática das heresias dentro da casa do Senhor? Aí eu vejo que há muitos outros versículos referentes, né? A situação da arca no seu tempo, para que precisava da arca. A gente sim precisava da arca antes de Cristo. Eu precisava da arca antes de Cristo. Porque não havia outra maneira de eu receber a presença do meu Deus, a presença do meu Senhor, ou de outra forma qual Deus pudesse falar no meio do seu povo, somente diante da arca, certo? Mas quando Cristo veio, ele foi o quê? O meu sumo sacerdote. Cristo, ele trouxe as minhas leis. Cristo, ele foi o meu mediador entre Deus e os homens. Eu não precisava mais de Arão, de Moisés, porque Cristo passou a ser o meu mediador diante de Deus. Vai dizer que dentro da arca tem o que? As 10 leis, né? As 2 tábuas com as 10 leis. E vai dizer que é a vara e o bordão de Arão. Por que o bordão de Arão? Um bordão, ele serve para quê? Para se escorar. Ele serve para trazer a ovelha à correção. E ele serve também para exortar. Será que não tem sido, Jesus Cristo não tem sido suficiente na sua vida e na minha vida, não? Para que a gente ainda precisa de anular o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e novamente voltar, se levantar com as arcas, novamente voltar com as idolatrias. Lembro eu na passagem de Moisés, quando Moisés sobe para poder falar com Deus. Demorou-se um período, quando Moisés volta, estava lá o bezerro de ouro levantado no meio do povo de novo. Será que você tem achado que Jesus está demorando a voltar na tua vida? Será que Jesus está demorando a voltar para que você precisa novamente levantar seitas e heresias dentro da sua casa? É a palavra de Deus que diz. Aí você vai dizer, não, mas a Arca da Aliança ainda está no meio do povo. No livro de Apocalipse 11, versículo 19, vai dizer onde ele está. Apocalipse 11, versículo 19. Então se abriu o templo de Deus, que está no céu, e a Arca da Aliança foi vista lá dentro, e houve relâmpagos, estrondos, e trovões, e terremotos, e uma forte chuva de pedra. Né? Então a própria palavra de Deus, ela acaba nos afirmando aonde está a Arca de Deus, dentro do céu. Mas vão especular, mas que forma que a Arca de Deus ela está lá no céu? Se a Arca de Deus foi feita na terra com objetos humanos, objetos feitos por mãos de homens. Mas eu bem entendo que a Bíblia diz que Elias foi arrebatado. A Bíblia vai dizer que Enoque foi arrebatado. O próprio Cristo, lá em Atos, no livro de Atos, vai dizer que o próprio Cristo foi assunto aos céus.
que Deus deixaria algo tão precioso e no livro de Jeremias ele dizia para nunca mais se levantar essa imagem no meio dos homens? Então, nesse certo ponto, eu fico dentro dessas dúvidas. Se eu fosse citar no livro de Judas 1, versículo 4, Judas 1, 4. Bom, no livro de Judas 1, versículo 4, vai se referir assim: pois alguns homens que não temem a Deus entram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral, e também rejeitam Jesus Cristo, nosso único Mestre e Senhor. Há muito tempo, as Escrituras Sagradas anunciam a condenação que eles já receberam. Amém? Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Aquilo que só o teu nome é desse jeito. Duas palavras, sai fora! da madrugada, já estou deitada, mas esse Deus me chama. Eu preciso de ti. O mundo é redondo, o tempo vai passar. Versículo 4 vai se referir assim: pois alguns homens que não temem a Deus entram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral, e também rejeitam Jesus Cristo, nosso único Mestre e Senhor. Há muito tempo, as Escrituras Sagradas anunciam a condenação que eles já receberam. Amém? Bom, aí a palavra de Deus ela vem dizendo assim, em Jeremias 3, versículo 16. Então, quando vocês se tornarem um povo numeroso naquela terra, ninguém mais falará a respeito da Arca da Aliança. Vocês não pensarão mais na arca, nem se lembrarão dela, não precisarão dela, nem farão outra. Só dentro desse versículo aqui, a gente já vê uma ordem passada, uma ordem dada. Aí nos dias de hoje a gente vê, sem noção, parece que só se prega o que se agrada. Parece que só se prega o que se é bom para que o pregador, né, o pastor cego, a Bíblia diz que um cego, quando ele guia o outro, cai os dois no buraco, cai os dois no precipício. Então a impressão que eu tenho é justamente isso, é de cegueira.
Porque se é errado, por que ensinar a igreja a fazer coisas erradas? Por que explicar a igreja a trazer o erro dentro da própria igreja? Hoje a gente vê a dificuldade que a gente tem em ver... A dificuldade que temos em ver a manifestação do poder de Deus nos dias de hoje, nesse século qual enfrentamos. Porque a gente sabe que o nosso Deus não aceita divisão na adoração. A gente sabe que Deus não aceita idolatria no meio da igreja. A gente sabe que Deus não aceita seus falsos profetas, falsos testemunhos. Aí quando a gente começa a ver essas pessoas hoje infiltradas, fazendo sinais de mão chifrada, sinalzinho de olho de ouros, a gente vê que realmente a igreja hoje é uma igreja cega. É uma igreja que realmente precisa da cura de Jesus. É uma igreja que precisa novamente voltar a enxergar as coisas espirituais. Porque a palavra de Deus, ela sempre ensinou o homem a buscar a Deus em espírito. Tanto que ela diz, não importa que meus adoradores me adorem em espírito e em verdade. A gente vê que nem a própria verdade mais habita no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Porque é tanta idolatria, são tantas mentiras, tantas propostas de enriquecimento através da fé, do ato da fé, que Deus ele tem se afastado cada dia mais. Mas é interessante que eu creio que está muito próximo da vida de Cristo, muito próximo de Deus vir buscar a sua amada igreja. Mas por que hoje a gente está se tornando um povo tão afastado do Senhor? A gente sabe que a palavra de Deus, ela diz que o Deus desse século cegaria o entendimento de muitos. Eu sei que são poucos que verão esse vídeo e acreditarão nas palavras a qual eu tenho sentido de Deus de falar através desse vídeo. Então, vocês que são poucos que ouviram esse vídeo e sentiram a presença de Deus, busquem uma vida diferente, uma adoração a Deus diferente, uma busca, uma santidade diante de Deus diferente, porque a proposta do diabo está sendo imposta dentro das igrejas, não é mais no centro espírita, não é mais lá na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, magia negra, não tem sido mais assim. O diabo está infiltrado no meio do povo de Deus. É como se fossem os bodes infiltrados no meio das ovelhas, para poder fazer com que as ovelhas fiquem rebeldes, para fazer com que a gente perca a nossa salvação, mesmo lendo a palavra, vivendo a palavra de Deus, porque eles estão distorcendo o evangelho de Deus diante dos nossos olhos e a gente não tem enxergado. Peço a Deus que tenha de misericórdia da nossa alma e das nossas vidas, amém? Venho pedir a Deus que venha ter de misericórdia dessa geração, ó Deus. Ter, Deus amado, misericórdia, Deus, das nossas almas, ó Pai. Que o Senhor possa, Deus amado, nos dar uma chance, ó Deus amado, neste século, ó Pai. De poder, Deus amado, receber a salvação, ó Pai. Pai amado, não por mérito, ó Pai, de nós, ó Pai, mas por mérito do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, que morreu na cruz do Calvário por mim e por nossas vidas, ó Pai. Peço, Deus amado, ao Senhor, que possa, Deus amado, ter, Pai, de compaixão de cada um de nós, ó Pai, nos libertando, ó Pai, das algemas, das cadeias, ó Pai, que nos prende, ó Pai, espiritualmente, ó Pai, que não nos deixe, Deus amado, ver, ó Deus amado, a verdade da Tua palavra, Pai. Pai amado, desde já agradeço, Pai, cada um que assistiu esse vídeo, Pai, cada um que cooperou, Pai, compartilhando, Pai, se inscrevendo, Deus amado, neste canal, ó Pai. Peço, Deus amado, ao Senhor que cuide de cada um de nós, ó Pai, e nos dê uma chance, ó Pai, de ir junto contigo naquele grande dia, Pai, do arrebatamento, Pai. Amém e amém, Jesus.